que a gente está vivendo atualmente, com todas essas notícias que chegam para a gente via TV, via internet, até mesmo via rádio, né? Não pela Vibe Mundial, mas pelas rádios de uma maneira geral e por tantos outros meios de comunicação. Você tem estado com medo? Será que o medo está impedindo você de realizar uma escolha? Se a sua resposta foi sim, então fique conosco até o final do programa, porque nós vamos dar 4 dicas para você eliminar o medo que está tomando conta da sua vida com tudo isso que a gente está vivendo. O Eckhart Tolle, que é um escritor e conferencista alemão, de quem a gente gosta muito, que a gente até citou ele várias vezes aqui no programa, né, Eliane? Isso mesmo. Nós já falamos aqui que ele tem, né, um conteúdo muito interessante e num dos últimos vídeos que ele colocou no YouTube, ele disse o seguinte, abre aspas para o Eckhart Tolle, se você soubesse quem você é, saberia que não há nada a temer. Somente se você não conhece o seu ser, o medo surge. Então, Eliane, o que é medo? Então, Edgar, para o Access Consciousness, medo é um implante distrator, que nada mais é do que um sentimento ou uma emoção que é projetado para impedir você de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Além do medo, para o Access, existem outros implantes, como, por exemplo, a raiva, a fúria, a ira, o ódio, a culpa, o ciúme, a dúvida, dentre outros. Mas hoje nós vamos focar especificamente no implante do medo. Quantos de nós deixamos de fazer coisas durante toda a nossa vida, né? Porque o medo nos dominou. Deixamos de ir a algum lugar, ou de fazer uma viagem, de fazer um curso, de começar um novo relacionamento, sempre por causa do medo. Medo de ficar doente, medo de falar em público, medo de animal, medo da escassez, medo da solidão, medo de perder o emprego, medo de errar. Medo, medo, medo. E atualmente, como eu já disse, o medo tem dominado a humanidade. Né? Com a pandemia do coronavírus, estamos vivendo diversos tipos de medo e, consequentemente, estamos deixando passar momentos especiais para todos. Se você tiver um olhar para além das tragédias da pandemia, será que a humanidade não está no momento de despertar? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que as pessoas agora, mais introspectivas, mais presentes, elas estão tomando consciência de quem realmente elas são. Será que o momento da pandemia não é uma oportunidade para você prestar mais atenção à sua própria consciência do que ficar ligado nas desgraças e infelicidades do mundo? Será que agora, com mais tempo para você, mais tempo para sua casa, mais tempo para sua família, mais tempo para sua vida, não é o momento de um reencontro com você mesmo? E o despertar, gente, não vem quando as pessoas estão na sua zona de conforto, né? O despertar, ele vem quando as pessoas são retiradas da sua zona de conforto, quando elas não aceitam mais o sofrimento ou a infelicidade pela qual elas estão passando. Logo que começou o isolamento social, no final de março, nós fizemos um programa aqui na rádio sobre o caos, né? Se você não ouviu, acessa lá o canal do Fique na Pergunta no YouTube, porque o programa está lá. Procura lá no finalzinho de março, por ali, por volta do dia 20. E nesse programa a gente explica como o caos pode ser contribuição em muitas situações. Como ele pode ser o início de algo novo e engrandecedor na sua vida. Então, para o Access, o medo é um desses implantes que fazem com que você fique sem escolha. Os implantes são sempre uma mentira, gente. Foram desenvolvidos e projetados para parar você de forma que você não consiga ter clareza sobre o que de fato está acontecendo na sua vida. Você fica bitolado, né? A sua mente fica ali tagarelando, fica num vai e volta de pensamentos repetitivos, pensamentos obsessivos. Você entra facilmente no auto-julgamento quando tem um desses implantes ativos em você. Eu mesmo, em 2014, quando eu quase deixei de fazer uma viagem, gente, que eu ganhei. Olha só, eu ganhei uma viagem para a Inglaterra.
E a única coisa que eu tinha que pagar nessa viagem era uma refeição por dia. Eu tinha E passagem e compras. Eu tinha passagem, hospedagem e alimentação. Né? Ficar uma semana na Inglaterra. E eu pensei em desistir da viagem porque eu estava com medo. Medo de acontecer alguma coisa ruim, medo de um acidente, medo do avião cair, medo. Eu pensei seriamente em desistir da viagem nas vésperas do embarque. E eu posso dizer que se eu tivesse feito isso, eu estaria profundamente frustrado, porque foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. Geralmente, gente, um implante de extrator, ele está associado com algum evento passado que tenha acontecido com você. Toda vez que você experimenta a mesma sensação que teve no passado, o sentimento vem à tona. Só que ele não é real. Ele serve apenas para distrair você de quem você realmente é. Você não tem consciência do que está acontecendo. O Eckhart Tolle diz que quando você se torna consciente do seu ser, não da sua história pessoal ou do seu passado, mas do que você de fato é, um ser infinito que você toma consciência de si mesmo como presença consciente e aí o medo desaparece. No Axis, a gente empodera você a lembrar que você é um ser infinito e que você existe além das fronteiras do seu corpo físico. É isso mesmo. E existem diversos estudos que mostram que há dois sentimentos extremamente limitantes que predominam na maioria das pessoas. E quais são esses sentimentos, né? Um deles é a ansiedade e o outro é o medo. Quando a gente vive na ansiedade, a gente está vivendo no futuro, no que vai acontecer, está pensando na hora, no tempo, no amanhã. E quando você tem medo, onde você está? No passado. Porque você só vai ter medo daquilo que você conhece, daquilo que você já viveu e experimentou. E é nesse sentido que, conforme diz o Eckhart Tolle, você vive com medo porque teve um passado e provavelmente teve uma, entre parênteses, uma não boa experiência, né? E quando eu me refiro ao passado, eu me refiro ao passado como tempo nessa sua vida real, né? Nessa sua vida atual, e passado como vidas passadas. Uma vez que, como ser infinito, você traz também de forma inconsciente esses medos associados a outras vidas. E veja que interessante, como disse o Edgar, o medo é uma mentira, o medo é uma projeção das suas experiências passadas. O medo está muito associado com crenças que você tem. Por exemplo, você diz que tem medo, por exemplo, de ser feliz. Isso acontece porque toda vez que você ficou feliz, alguma coisa ruim aconteceu. E aí você associa. E veja que limitante. E se eu dissesse para você que, se de fato algo ruim aconteceu, foi porque essa crença já estava lá no seu subconsciente. E como seus pensamentos criam a sua realidade, você manifestou aquilo na sua vida. E quantas vezes temos medos também de coisas que nunca aconteceram? E provavelmente nunca vão acontecer, né? E sofremos antecipadamente por isso. Eu já contei em um vídeo que está lá no meu canal também do YouTube, que eu era uma pessoa extremamente trágica. Se o Edgar ou uma das minhas filhas não chegasse no horário previsto, eu já achava que tinha acontecido um desastre, um assalto, um acidente de carro. Eu sempre imaginava o pior. E não era só um medinho, não. Era algo surreal. Eu chorava, eu tinha taquicardia, eu ligava desesperada para as pessoas. Era algo, gente, insano. E isso me trazia muito, mas muito sofrimento. Me trazia muita angústia. E nesse vídeo também eu contei que a gente morava no 9º andar de um prédio, né? No apartamento no 9º andar. E eu não dormia de noite. Eu não dormia porque eu tinha medo. Olha só, que um tiro que poderia acontecer na rua, poderia ter uma bala perdida e atingir o quarto das minhas filhas, que na época eram pequenas. Veja que loucura. 9º andar, uma bala perdida. E como eu não dormia, eu não descansava, eu vivia como um zumbi, né? Irritada, cansada, estressada. Enfim, lá no meu passado, tinha de fato uma associação com esse meu medo. Mas era uma mentira que eu alimentava e me fazia muito mal. O medo é uma falsa ilusão criada pela sua mente para bloquear a sua vida.
O medo te coloca dentro de uma caixa com a falsa ilusão de segurança, de proteção. Mas, na verdade, nada mais é do que uma caixa que te aprisiona e vai te paralisar diante da sua vida. E aí ele pega a gente de surpresa, né, Eliane? Os governantes, as religiões, pessoas do seu convívio, né, cotidiano, seus parentes, seus amigos, chefe, todo esse pessoal pode te dominar pelo medo e você nem percebe. Sim, são pessoas manipuladoras que vão implantando medos em você para fazer com que você faça o que elas querem. E assim você se torna um prisioneiro, um escravo. Você já ouviu falar no homem do saco? Que medo, né, Edgar? Quantos de nós, quando éramos crianças, não ouviu dos nossos pais? Cuidado com o homem do saco, né? Será Não que vai... os pais de hoje em dia falam isso ainda para os filhos? Não sei, viu? Pode ser que algumas sejam sim. Não vai sair sem dar as mãos, né, para sua mãe, senão o homem do saco vai te pegar. E é óbvio, né, que nossos pais diziam isso na melhor das intenções. Eles achavam que fazendo isso estariam nos protegendo. Mas, na verdade, os pais colocam medos nos filhos para manipular e fazer com que eles obedeçam às suas ordens. Nossos pais não tinham consciência disso porque eles também foram, entre aspas, educados, né, e ensinados a usar o medo como forma de fazer respeitar e obedecer. Sabe? Aquele Deus punitivo que foi criado lá no Velho Testamento, antes de Jesus. Aquele Deus que castigava as pessoas, né? Que as pessoas que não seguissem as regras da igreja, pois é a dominação pelo medo. Quanto mais medo puder ser implantado nas pessoas, mais elas serão escravizadas pelo sistema. Por isso, gente, que é importante que você permaneça desperto e consciente para perceber quando você está sendo dominado ou quando as pessoas estão tentando te dominar. O que estão querendo que você saiba, né, hoje, ou seja, quais são as notícias que querem que cheguem até você para implantar medo em você. E assim fica mais fácil de te dominar, de te controlar. Ok, mas como destruir e descriar esses medos, esses implantes que são feitos na gente vida fora? Há várias formas. Hoje nós vamos dar 4 dicas e toda vez que você sentir medo, você vai usar uma dessas dicas e sair dessa energia de limitação. Vamos lá? Vamos. Eu vou dar um desafio para vocês, né? Para você descobrir sozinho qual é a primeira dica. Vá até o espelho, olhe bem nos seus olhos e faça a seguinte pergunta. Verdade, um ser infinito, a centelha divina que realmente eu sou, tem medo? Perceba a consciência que vai despertar dentro do seu coração, do seu ser. Então aqui a primeira dica é você se reconhecer como um ser infinito, que tem infinitas escolhas e infinitas possibilidades. Você é uma centelha do todo, você é infinito, você é a energia do todo. Então toda vez que você tiver algum tipo de medo, seja ele qual for, faça esse exercício. Se não tiver ou não puder ir, né, até um espelho, feche os olhos na hora e pergunte, verdade, um ser infinito que eu sou, tem medo? E a segunda dica, esteja aqui e agora. Esteja no presente. O passado a gente já foi e o futuro será. E sempre que eu for passado ou que for futuro, será presente. O que eu estou querendo dizer com isso? Nada acontece fora do presente. As coisas sempre acontecerão no presente. Quando alguma coisa aconteceu no passado, lá naquele momento, era presente. E qualquer coisa que a gente esteja projetando para o futuro, quando aquilo acontecer, aquilo será o meu momento presente. Então, gente, a melhor forma é viver no agora. Tudo acontece no presente, tudo acontece no agora. Então, né, recapitulando, teve medo, primeira coisa, se reconhecer como ser infinito. Segunda coisa, esteja presente. A terceira dica, esteja no interessante ponto de vista em todos os momentos que você tiver medo. Diga mentalmente, interessante ponto de vista que eu tenho esse medo.
Diga isto várias vezes até sentir que a vibração mudou. Em seguida, diga: medo, você é uma ilusão criada pela minha mente. E se eu criei você, eu também posso te descriar e te destruir. E faça desse medo algo que te traga alegria. Pense naquele momento, numa música que você gosta. Pense em algo engraçado. Mude a sintonia do medo, como se sintoniza uma rádio, uma estação de rádio. Mude para a estação que sintoniza com a paz, com a alegria. Muito bom. E a quarta dica, que eu considero praticamente um detox de energia do medo, é corra as suas barras. Procure uma pessoa para correr as suas barras. Eu posso garantir com toda certeza que as barras fizeram com que os meus medos e os medos da Eliane fossem eliminados. Barras de Axis é uma excelente ferramenta para deletar todo o medo que você sente. Gente, é real mesmo. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esses medos. Pois é, gente, porque quando você corre suas barras, você elimina essa energia de limitação, de bloqueio, de medo que está te aprisionando nessa realidade e impedindo você de seguir adiante, de seguir com uma vida de facilidade, alegria e glória. As barras empoderam as pessoas a lembrar que são seres infinitos, que não precisam ter medo de nada. Quando você corre barras, você, de certa forma, naturalmente lembra que você pode escolher estar no momento presente. Por isso que eu convido a todos a entrarem em contato com a gente, marcarem uma sessão de barras e experimentar, se você nunca experimentou, essa energia. Pergunta para alguém que já passou por uma sessão de barras para ver se não é exatamente como eu estou te dizendo. Para saber mais sobre os cursos também, vocês podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou acessar os nossos sites, que é o www.edgarbin.com.br ou www.elianebin.com.br. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, foi um prazer estar com vocês. Tenham uma linda semana e fiquem na pergunta.